Muito bem, graça e paz da paz de Deus seja com todos mais uma vez. Estamos aí para iniciar esta aula deste domingo do quinta lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, né? Que nós estamos aí estudando sobre o altar, né? Estudando todos os materiais do altar, né? Estamos aí com o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. E também estamos dando hoje a quinta lição. Vamos falar da pia de bronze, lugar de purificação. A verdade prática dessa leitura está lá em João, capítulo 15, versículo... a verdade prática não, né? O texto áureo, João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Também nós temos a pia de bronze, que é a verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação de Cristo, realizado em nós através do sangue e através da palavra de Deus. Nós vamos aprender nessa lição de hoje que a tipologia da pia de bronze, tipificando agora Cristo, a palavra que nos purifica, que nos limpa de todo o pecado. Mas antes de iniciar nossa aula, eu quero agradecer as pessoas que têm se inscrito em nosso canal. Muito obrigado você que vem participando ativamente, curtindo nossos vídeos, deixando lá o seu like, seu comentário. Você sempre é muito bem-vindo. Eu sou o pastor Walter Helene, da Igreja Assembleia de Deus Central em Cachoeiro, Itapemirim. Sou professor da escola e diretor da escola. Você é meu convidado a estar conosco. Se inscreva em nosso canal, participe do sorteio dessa linda Bíblia, que será agora nesse trimestre, nós estamos sorteando para todos os alunos e professores que participam do canal. Então você que ainda não é inscrito, corra e se inscreva. Está chegando para assistir nossa aula hoje? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal do pastor Walter Helene, que você está comigo aí todos os dias, buscando essa perfeição da palavra de Deus. Quero começar a aula desse dia também falando um pouco a respeito dessa pia de bronze, o que era a pia, esse material usado aí, como que era, para que serviria a pia. Nós temos uma lição muito espiritual nesse domingo. A palavra da pia, né, que era uma bacia, o dicionário apresenta apenas como uma bacia, na definição, era, podemos dizer, não era um pote, era uma bacia, apesar de que também você não vai ver. Uma das únicas coisas que não tem medida é essa bacia, mas era uma bacia de cobre, uma bacia muito luminosa. Ela foi feita, a pia foi feita de bronze com espelho das mulheres, né, que os entregavam como oferta ao Senhor. Nessa peça da mobília do tabernáculo não havia madeira. A bacia deveria ter bronze macio, ou seja, ela era confeccionada totalmente de cobre. Ela dava um sentido de brilho nela. Quando o sacerdote chegava para apresentar, fosse para o tabernáculo de apresentar, teria que passar para lavar as mãos dela e os pés. Ao lavar as mãos, ele refletia sobre ele, refletia o seu rosto naquela bacia, tanto que ela brilhava. Era um material muito brilhoso, era muito bem trabalhado para refletir o seu rosto. Tem uma tipologia espiritual aí que nós vamos estar falando um pouco mais a respeito disso aí. Eu fiz algumas anotações que eu quero passar para você, professor, para que você esteja muito atento dentro dessa nossa aula. A pia de bronze, por exemplo, ela tinha uma dupla função, que era de fornecer água limpa para o sacerdote, ou água para a limpeza do sacerdote, através da lavagem cerimonial. Servia também para relembrar a santidade de Deus, quanto o sacerdote olhasse o reflexo do espelho, né? Que ele olhasse, ele ia ver ali o seu reflexo, mostrava a santidade de Deus. A santidade de Deus através do reflexo dele ali. Porque o local era santo, ele tinha que entender que ele estava entrando. Tanto que a bacia revelava se ele estava em pecado, porque ele ao refletir o seu rosto ali, ele já imaginava a sua vida. A sua vida estava bem ou não. Porque ao refletir, como diz a Bíblia, ao refletirmos os nossos olhos em Cristo, como no espelho vimos a imagem. Quando olhava-se a sua própria imagem, havia um temor, porque a bacia ela representava um ato de santidade muito grande. Ele usava a bacia ali, a água, para lavar as mãos e os pés. Há dois significados por quê dessas mãos e desses pés, que nós vamos entender na lição. Nosso presente estudo dessa lição é sobre a pia de bronze.
Continuamos a avançar no tabernáculo. Assim veremos símbolos da limpeza e da pureza que a pia de bronze apresenta. Estudaremos os dois aspectos rituais dessa lavagem, presente a função do sacerdote. E finalmente seremos chamados à responsabilidade acerca da necessidade e urgência de vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. A introdução da sua revista é muito importante que seja feita. Quando esse reflexo aí, essa lição, aliás, vai nos trazer uma responsabilidade de vivermos uma vida de santidade diante de Deus. O primeiro tópico da revista, da pia de bronze, a importância da santidade. Essa pia de bronze, ela tinha uma importância muito grande, porque o seu propósito, como eu já coloquei aqui, ela era trazer de volta, a refletir ali Deus. Quando o sacerdote olhasse para ela, ia lembrar da santidade. Santidade ao Senhor. A pia de bronze era um grande lavatório. Quero que você lembre sempre disso. Era um grande lavatório. Ou um tacho, né? Depende muito da forma, porque nós não vamos encontrar um formato exato dela. Alguns vão identificar em algumas fotos como uma bacia, outros vão identificar apenas como um tacho muito grande. Acreditamos nós que ela seja um tacho grande, pela nossa visão espiritual, porque ali o sacerdote precisava tanto lavar as mãos quanto lavar os pés. Aquela água era trocada, a bacia era limpa e ela era totalmente material, totalmente polido, muito bem limpo, para que ela pudesse estar sempre brilhando e refletir. Ao refletir ali, dava-se a santidade. Era necessário para limpar as mãos e os pés do sacerdote, depois ministrar. As outras mobílias do tabernáculo eram usadas praticamente com referência, mas a bacia era usada especialmente para os homens representados pelo sacerdote. O propósito, o modelo dessa bacia, a Bíblia não explica totalmente o seu formato, foi o que eu acabei de falar agora. Não vamos encontrar uma passagem bíblica que vai falar do formato, da ornamentação dela, o transporte, como que ela é transportada. Mas acreditamos que poderia ser carregada por vários homens, como era também a arca, porque ela era muito importante, ela tinha que ficar, nenhum sacerdote poderia entrar para oferecer o sacrifício se não passasse pela bacia. Ele tinha que passar ali, refletir ali, ele tinha que pegar daquela água ali e se purificar daquela água. Ela vai trazer uma tipologia espiritual do reflexo da limpeza que o Espírito Santo faz em nós. Toda vez que nos achegamos a Deus, há uma limpeza espiritual na nossa vida. Há uma limpeza através de quê? Através da palavra. A água, a palavra que limpa o ser humano. Então, toda vez que você vai diante do Senhor com o coração e voltado para a palavra, há uma purificação da parte de Deus. A pia de bronze provavelmente foi um conjunto dividido em duas partes, né? Pois a referência menciona uma pia de bronze com base de bronze. A base do hebraico aqui significa literalmente pedestal ou um suporte, né? Nós temos um suporte dentro dela que poderia carregar ela. A pia de bronze, ela estava localizada no pátio ou na entrada do tabernáculo, entre as tendas das congregações, e nós não temos assim como definir melhor isso aí, como era transportada, como eu falei, mas ela ficava na entrada da congregação. Foi aspergido o sangue e ungida com azeite. Ela foi santificada. No primeiro ato da pia, Moisés banhou Arão. Então Arão passa a ser banhado totalmente o corpo inteiro. A partir daquele momento, segue-se o ritual que todo sacerdote, todos que fossem oferecer sacrifício, precisaria se banhar naquela pia. Ela era uma parte muito importante, a pia de bronze. A pia do sacerdote era lavar as mãos e os pés, executar a sua vida sacerdotal. Mãos limpas fala de trabalho honesto e pés limpos fala de um viver e um agir íntegro. Toda vez que o sacerdote lavava as mãos ali, era trabalho honesto. Ele estava vindo de uma vida honesta, ele tinha uma vida honesta. E o lavar os pés significava um viver e um agir íntegro. Por isso Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro queria que lavasse o corpo todo, que o primeiro ato de Arão foi lavar o corpo todo. Jesus falou: Pedro, não precisa. O que eu faço não vai entender agora, vai entender depois.
Se você olhar mais na frente, você vai ver Pedro negar o Senhor. Pedro não permite tornar-se uma vida íntegra. O crente, quando passa por essa lavada, com essa lavagem pela parte da palavra, que a palavra vem lavar, purificar, ele vai tornar-se agora uma vida íntegra diante de Deus. Os pés limpos. Efésios vai dizer assim: calçai os pés na preparação do Evangelho da paz. Precisamos estar calçados no Evangelho da paz. Precisamos estar totalmente fortalecidos no Evangelho da paz. A pia, ela representa Cristo através da palavra, limpando o ser humano. A pia foi totalmente ungida com azeite e com sangue. Nós vamos encontrar mais na frente, quando o Senhor vai derramar o seu sangue pela nação que ali estava carecendo. Agora, a sua palavra é que torna a pessoa limpa. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela tem que ser escondida, ou ela precisa estar dentro de nós. Não basta apenas pegar a palavra, tem que viver a palavra. O que limpa o homem, o que transforma o homem é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para transformar o ser humano. A purificação só deveria ter uma conduta. Para você entender o sacerdote, ele deveria ter uma conduta pura e reta diante do Senhor. Essas purificações ocorriam por ignorância ou negligência do sacerdote. O juízo cairia sobre ele. Se ele não entendesse isso, cairia sobre ele. Até os animais que era oferecido como sacrifício precisaria passar pela limpeza da pia. Olha o mistério de Deus. Até os animais precisaria passar por essa limpeza. Porque todos os animais oferecidos à água do sacerdote. Somos sacerdotes junto ao Senhor. Porém, precisamos estar vivendo uma vida sacerdotal. Todo sacerdote que se preza passa pela purificação da palavra de Deus. Ficar apenas observando a água não nos torna limpo. O que nos torna limpo é quando nós usamos apenas ler a palavra, meditar. Não, precisamos viver a palavra. A verdade deve ser aplicada, vivenciada e praticada na nossa vida. Só vivenciar a palavra. Certa feita o Senhor vai dizer ao profeta: olha as águas. O profeta vai olhar, banha os pés. Ele vai banhar, daqui a pouco o Senhor manda mergulhar mais. Por quê? Porque quando você mergulha, você se torna limpo. A intenção da palavra é nos limpar. A pia de cobre, a pia brilhosa, a pia que refletia, ela nos mostrava, ela trazia purificação, a limpeza. Quando você chega diante da palavra, você consegue refletir, a sua vida passa como um filme, porque a palavra tem poder para desmascarar o pecador, tirar para fora, trazer à tona aquilo que você está vivendo. Ou é santidade ou é uma vida pecaminosa. Se você está vivendo aquele momento, a palavra ela vai te revelar na medida da limpeza. A limpeza da palavra, a palavra é para nos limpar, para nos purificar a cada dia mais. Quando fizemos isso, mãos limpas representa a sua função diante do Senhor. Eles deveriam levantar as mãos santas, né? O salmista disse assim: quem tem mãos santas, Senhor, quem entrará no santuário? Aquele que tem mãos santas, tem as mãos limpas, coração puro. Quando você chega com as mãos para limpar diante da palavra, sua mão torna-se limpa. O sacerdote não podia entrar no santuário para exercer qualquer tipo de serviço, né, diante do Senhor, enquanto não tivesse passado pela bacia. Eles não podiam servir junto à mesa do Senhor, ou altar de incenso, ou candelabro. Por todos se encontrava somente no lugar santo. Hoje algumas igrejas ainda usam essa tradição. Antigamente usava-se muito até para servir a ceia. Pegava-se uma bacia e lavava-se as mãos diante do público antes de ministrar a ceia, porque não podia, tinha que ter a pureza. As mãos limpas significava pureza, santidade. Os pés limpos significava firmeza, caráter no ministério. O obreiro que não tem caráter no seu ministério, ele não foi ainda purificado, os seus pés não foi lavado ainda. Ele precisa passar pela regeneração, passar pela lavagem espiritual que o Senhor tem através da palavra de Deus. Quando entendemos isso,
nós começamos a ver a necessidade de uma vida transformada na presença de Deus. Além disso, não era permitido entrar, ministrar e sair. Não podia. Poderia morrer se fosse direto, sem passar pela bacia. Quando ele passava, havia um temor. Esse temor refletia sobre ele que ele tinha que estar bem. Santidade ao Senhor, sede todo o vosso corpo, todo o vosso agir santo. O nosso Deus é santo e importa que aqueles que vão até ele também seja santo. Isso que era o interessante. Os pés limpos indicam o modo como o sacerdote vivia na presença de Deus. Somos chamados para ser sacerdote do Senhor em uma casa espiritual, mas precisamos de certo que estamos limpos para carregar os utensílios do Senhor. E precisamos continuamente da limpeza sacerdotal para poder entrar no santuário. Quando entramos dentro do santuário, quando vimos essa magnífica presença de Deus dentro da arca, quando você presencia a santidade de Deus através desses requisitos que a Bíblia nos ordena, nós entendemos melhor que aquele que vai até o Senhor, examine-se, pois, a si mesmo, para depois se apresentar. O reflexo da bacia fazia a pessoa se examinar para saber como que ela estava diante do Senhor. Dentro da tipologia ainda da pia, a lavagem com água era algo provisório e repetitivo, providenciado também o Senhor, pelo qual o sacerdote era submetido à purificação ritual. Se pudesse ministrar em sua presença, podemos até afirmar que a pia de bronze é o símbolo da dupla atuação da palavra de Deus. É o símbolo da dupla atuação da palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar o ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A limpeza, a palavra, ela é a verdade que liberta o ser humano. A verdade que limpa. Tornei-se da água e do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do Senhor. A água é que purifica. A água que purifica. A palavra de Deus nos reflete. Ela representa a água que nos purifica de todo o pecado. Aquele que não nascer de novo. Para nascer de novo tem que nascer da palavra. Quando você passa a entender que você precisa passar a entender isso, você vai entender que a palavra revela o pecado. Mas aí, você vai entender na sua sala de aula como? Que a palavra revela o pecado. A bacia foi feita como espelho de mulheres, né? Aquele espelho bonito, onde as mulheres possam se pentear, olhar a sua imagem, ver a sua beleza. Era para admiração, era para a beleza da mulher. Agora, todas as mulheres tinham o seu prazer de estar se refletindo diante do espelho para ver como se apresentaria diante do rei, como se apresentaria diante do esposo. Aí o que o Senhor faz? Pega uma bacia daquela que tinha um maior reflexo e vai trazer agora diante para refletir o rosto do sacerdote. Se o sacerdote entrasse no lugar santo sem passar pela bacia, ele seria julgado por Deus, como eu já falei. Ele seria totalmente julgado de não entrar. Quando entrar na tenda da congregação, Êxodo vai falar, quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão com a água para que não morra. Quando entrares na tenda da congregação, lavar-se-ão para que não morra. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e a face dele e não dá crédito. Ele olhou na palavra, refletiu, mas não deu crédito. Vai morrer espiritualmente. Porque a palavra de Deus é o espelho que nos permite enxergar todo modo, chegar de um modo claro e verdadeiro como estamos diante do Senhor. A palavra de Deus vai nos revelar que quando entramos, quando entendemos isso, nós vamos ver o nosso rosto brilhando nele. Aqui está a minha vida, aqui está a sua vida diante do Senhor. O que nossos alunos têm que entender, que a palavra revela quem verdadeiramente ele é. Percebemos a necessidade da limpeza. A palavra revela toda a sujeira que precisa ser removida da nossa vida. Toda sujeira a palavra vai revelar. Na medida que você vai lendo, na medida que você vai mastigando a palavra, ela vai te trazendo para perto da santidade e te distanciando do pecado. E quando você não medita nela, você não é nela, ela vai te entregando ao pecado e te afastando da santidade.
Quando você medita nela, ela te afasta do pecado e te aproxima da santidade. A intenção da palavra é nos aproximar mais de Deus, aproximar-se da santidade. A pia representava a aproximação da santidade de Deus, refletia-se a glória. Alguns acreditavam o seguinte, que quando olhasse naquela pia ali, veria o próprio Deus mostrando a sua face assim, você é semelhante a mim. Por isso que o Senhor diz, façamos o homem semelhante. Ele olhava ali, ele refletia, ele entendia que a palavra estava sendo aplicada para ele, que a limpeza era necessária. Quando colocava as mãos ali dentro, começava a lavar as mãos, ele começava a ver o agir do Senhor na vida dele. Ele começava a entender, Senhor, eu estou bem, eu estou sendo purificado, os meus pecados estão sendo purificados, está tendo condição agora de entrar na sala do trono, no Santíssimo, no Santo do Santo. Até antes não podia entrar, agora ele podia entrar. A entrada na presença de Deus nos exige uma pureza, nos exige um ritual, uma purificação pelo Senhor. Deus, o Senhor consagrou Arão e toda a sua família no primeiro ato, dali em diante, toda a família passa agora a passar por essa purificação sacerdotal. A necessidade de lavar, quando nos enfatiza sua impureza, nos traz a entender que somos pecadores. Nossa revista, ela tem uma profundidade muito grande. Para você entender melhor essa pia de bronze, você vai ter que entender a sua vida diante de Deus. Como que está a sua meditação na palavra do Senhor? Até que ponto nós meditamos na palavra do Senhor? Até que ponto entendemos que a água ela é purificação? Vamos entender mais um pouco aqui, nos aprofundar. No altar de bronze, o homem recebia provisoriamente a justificação dos seus pecados através de sacrifício de animal. O sacrifício de Jesus na cruz. Agora, na bacia de bronze, ele recebe a purificação através da lavagem com água, que isso também apontava tipologicamente para a figura de Cristo. O significado espiritual do sangue do animal é que o sangue vinha para purificar o ser humano. O sangue era para a purificação do pecado. Agora você vai entender o seguinte, quando o sangue derramado para perdão dos pecados. O Senhor, ao derramar, ao chegar na cruz, vai dentro da tipologia agora, o sangue do animal e a água da pia. Duas representações agora espiritual para você entender. Quando ele representava, quando o Senhor chegou na cruz, ao lançar sobre ele, ao colocar a lança sobre ele, ele vai suar, vai tirar sangue e água. Do corpo do Senhor vai sair sangue e água. O sangue para purificar dos pecados. A água liberta o ser humano, transforma para nos fazer chegar limpo diante do Senhor. O Senhor faz duas apresentações na sua morte vigária. Na sua morte de cruz, ele derrama o sangue e derrama água. Naquele momento ali, está saindo a purificação através do sangue e está saindo o poder da palavra para todo aquele que nele crê. A água significa palavra. O Senhor, ao soltar do seu sangue, soltar da sua água, ele está derramando sangue pela nação e a água para a purificação dos pecados. Olha a tipologia da água e do sangue. O nosso Jesus, ao morrer na cruz, ele nos dá agora a purificação dos pecados, através do seu sangue, nos dá a purificação do pecado e nos dá agora também a vida através da palavra. O Senhor, naquele momento ali que derrama aquela água juntamente com o sangue, o Senhor começa a soltar a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que conduz ao homem ao caminho da salvação, a palavra que faz com que o homem entenda o poder aperfeiçoador do Senhor na vida dele. Uma morte já traz purificação dos pecados e palavra. A palavra estava com o Senhor e a palavra sai dele no ato da morte. Água, palavra. É muito profundo entendermos isso.
Jesus nos salvou pelo seu sangue regenerador, renovador do Espírito. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. O Senhor diz para Nicodemo, Nicodemo, aquele que não nascer de novo, que não nascer da água do Espírito, não poderá ver. Nicodemo vai dizer assim, Senhor, como poderei nascer ou entrar no ventre da minha mãe novamente? O Senhor falou, não, Nicodemo, tem que nascer da palavra, tem que nascer de novo, tem que buscar o Senhor, a regeneração. Aquele que não busca a regeneração, ele não consegue nascer de novo. Para nascer de novo tem que ser regenerado. A regeneração é a renovação espiritual que temos através do nascimento. Essa lavagem inicial, a limpeza, a purificação, relação à única maneira de viver na presença do Senhor. Quando isso nos transforma, nova criatura, Paulo fala que agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós nos tornamos novo através da palavra, através da purificação dos nossos pecados. É necessário que aquele que está na presença do Senhor tenha nascido de novo. Quem sabe na sua sala tem gente que está participando, mas não teve um nascimento. Não nasceu de novo. E nesse domingo a oportunidade da palavra fazer com que a pessoa venha nascer. Nascer de novo, nascer do Espírito, nascer da água, nascer da palavra, nascer. Não adianta apenas carregar uma Bíblia, tem que mergulhar na leitura dela, se aprofundar nela, porque é ela que nos faz refletir quem somos de verdade na presença do Senhor. A palavra da limpeza é para crentes que um dia tiveram encontro com Cristo, que um dia entenderam quem é Cristo. Agora, através da palavra, da Bíblia Sagrada, ele vai entender que ao meditar, vai te aproximar-se mais de Deus. A palavra do Senhor é como penha, né? Como aquela feira que esmiuça a penha, diz Pedro, que ela vai esmiuçando, ela vai cortando, ela entra até nas juntas e medulas, ela vai nos trazendo a uma santidade maior diante do Senhor. Seguir a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. A representatividade dessa pia é isto. A água é purificação. Ela tem essa intenção de nos purificar. Aprendemos nessa lição que a água ela é purificação, pureza e santificação. O símbolo da ação purificadora da palavra de Deus, do Espírito Santo em nossos corações. Eu quero concluir essa lição de hoje dizendo para você o seguinte: quando você entende que a limpeza é necessária, você vai viver uma novidade na presença do Senhor. Não tem muito você ficar dentro dessa lição aqui para argumentar. O argumento dela é a única coisa: a palavra que limpa. A pia representava a palavra do Senhor. A pia representa a limpeza. Quando há essa limpeza, quando a palavra vai limpar, nós passamos a entender que a purificação, o cumprimento da purificação vem através da palavra. Se você, lembre-se dessa frase: quanto mais você lê a palavra, mais ela te afasta do pecado e te aproxima de Deus. Quanto menos você lê, mais ela te aproxima do pecado e te afasta de Deus. Ela tem duas vias: uma de te aproximar de Deus e outra de te afastar de Deus. Mas pastor, como que é isso? Quando você deixa de mastigar essa palavra, deixa de entender, ela deixa de falar com você. A palavra é a maior profecia, a maior limpeza que nós cristãos precisamos ter. Quando o sacerdote chegava diante do altar, chegava para poder ministrar, ele tinha que passar, tinha que reverenciar, se curvar ali, entender que aquele momento ali era um momento especial, não podia ter pressa, lavava devagar, lavava as mãos, lavava os pés, enxugava. Depois, a hora que entrar na presença do Senhor, ele sabia que agora a vida íntegra dele, agora a sua vida estava pautada na palavra. Se ele não tivesse bem, aquela pia ali já revelava totalmente a sua vida. Nós vamos entender isso dentro da nossa sala, a revelação através da palavra. E você vai entender isso e levar para os seus alunos. Explica muito bem isso, que a pia, ela representa limpeza e pureza. Precisamos estar limpo e santificado. Limpeza daquilo que está sujo. Pureza para tirar o que está errado e deixar uma vida de santidade do Senhor. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo, porque o Senhor tem procurado a quem quer santidade, a quem quer viver uma vida de santidade, a uma vida de pureza, a uma vida plena na presença dEle.
Quando você busca essa plenitude do Espírito Santo, você passa a entender que Deus ele é justo, que ele é santo e merece que cada um daqueles que se aproxima de ti requer também que seja santo. Fortificai-vos no Senhor e na força do seu poder. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Nossos pés precisam estar calçados, preparados dentro do Evangelho da Paz. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha êxito na sua aula nesse domingo. É uma aula maravilhosa, que você tenha muito sucesso, meu caro professor, meu caro amigo aluno que está participando conosco aí. Deus abençoe. Não saia sem deixar o seu like e curtir nossa página e compartilhar nosso vídeo. Deus te abençoe, tenha sucesso na sua aula e até o próximo domingo.